Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Neste vídeo aqui, nós vamos falar da despedida de um gigante, o fim de uma era. Quando será o adeus do goleiro Cássio pelo Corinthians? É isso aí, gente. O Corinthians e o goleiro Cássio chegaram a um acordo e o goleiro Cássio está indo para o Cruzeiro. As bases salariais não foram divulgadas, nem a quantidade do valor em luvas que o Cássio receberá. A única coisa que é certo é que o contrato é de 3 anos para que o gigante aí do Parque São Jorge jogue pelo Cruzeiro. A torcida do Corinthians vê com muita tristeza essa notícia. Eles que esperavam que o goleiro Cássio renovasse, continuasse no Corinthians até o fim do seu contrato, mas não é uma saída saindo aí pelas portas do fundo, né? O Corinthians chegou nesse acordo com o Cássio estava com a imagem muito desgastada, todo e qualquer momento de derrota, de momento ruim, o Cássio era quem fazia esse papel de porta-voz no momento da derrota, e ele levava todo esse peso com ele, haja vista ainda saídas dos jogadores mais experientes que tiveram aí no final do ano, como o Gil, né, o Renato Augusto, o Juliano, então jogadores de peso e renome que poderiam dividir essa responsabilidade com o Cássio. O Cássio andou falhando sim em alguns jogos, mas ele tem toda uma história. Não tem quem não lembre aquela defesa contra o Vasco na bola do Diego Souza, que manteve o Corinthians na Libertadores e que levaria o Corinthians ao título de 2012. E não tem quem não lembre da defesa do Cássio praticamente dentro da pequena área, no chute do Fernando Torres contra o Chelsea, onde o goleiro foi o destaque daquela partida, fazendo com que o Corinthians fosse campeão mundial. Então, assim, o Cássio é um gigante, um ídolo da torcida, e nós vamos trazer para vocês aqui, para vocês terem a dimensão do tamanho do Cássio, né? Nós vamos trazer para vocês alguns números do Cássio para que você entenda melhor o que é essa história desse ídolo do Corinthians, tá? Que está indo para o Cruzeiro. Dá uma olhada aí. Ó, o Cássio aí já, como nós dissemos, né, o fim de uma era, o adeus do gigante, né? Porque ele tem esses números que você vai ver na tela aí. 10 títulos, um Mundial, uma Libertadores, 2 brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e 4 paulistas. São 9 títulos com a camisa do Corinthians nesses 12 anos de história. E um título mundial e Libertadores são títulos expressivos, né? 2 brasileiros. Não dá para esquecer, né? E aí, ó, do total de jogos dele no Timão, aí são 712 jogos, 316 vitórias, 217 empates, 179 derrotas. Ou seja, números que se você trouxer para o aproveitamento, gente, aqui dá um total de 2.165 pontos, tá? Ele ganhou mais de 1.160 pontos pelo Corinthians. Dá um aproveitamento ó, de 54,5% dos pontos o Cássio conquistou com a camisa do Corinthians. É muito ponto, não é verdade? Então, fica essa dúvida se o jogador fará a despedida diante da Fiel. Ele já jogou a Sul-Americana, não sei como funciona o sistema de transferência para a Sul-Americana, se ele poderá ser utilizado ou não em outro time pela Sul-Americana, uma vez que ele já jogou e o Cruzeiro está na Sul-Americana. Então, não sei como funciona isso. Ele não fez os 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, então ele não pode ficar aí inscrito até junho no Campeonato Brasileiro, pode ter mais 7 partidas, inclusive no banco, tá, gente? Partidas no banco contam como partidas no time. Então, o que a Fiel espera aí, né? Que o Augusto Melo, presidente do Corinthians, converse com o treinador, que é o Antônio Oliveira, e coloque o Cássio diante do Racing no jogo pela Sul-Americana daqui 2 semanas. Seria muito legal, precisamos ver se o Cássio topa essa missão e se o Antônio Oliveira também aprova isso para que o goleiro faça a despedida
na Neoquímica Arena diante da sua torcida. Você gostaria que o Cássio se despedisse na Sul-Americana? Comenta aí com a gente, tá? Deixe seu like aí. O Augusto Melo, ele falou o seguinte, que é um negócio bom para os dois. Então, certamente está sendo bom para o Cássio em termos de números, e valores e tempo de contrato. E o Corinthians está economizando aí 6 milhões de reais até o fim do ano, o que indica aí que o goleiro está recebendo algo em torno de 900 mil reais, 800 mil reais a 900 mil reais por mês no Corinthians, tá bom? Mas isso, segundo o goleiro, é o de menos. As questões não são contratuais, é mais um desgaste e ele ser a sombra do goleiro Carlos Miguel, o que faria mal ao Carlos Miguel e ao Corinthians. Então é um goleiro demonstrando aí muita ética e amor ao Corinthians nessa circunstância de estar na reserva, né? Até nisso, o Cássio foi um gigante. Cássio, uma boa sorte no Cruzeiro. Tenho certeza que o torcedor corintiano não vai torcer contra você, vai torcer sempre pelo seu sucesso. Você deixou o seu nome gravado na história, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, né? Deixe seu like, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Vamos trazer notícias aqui todos os dias dos 4 maiores times de São Paulo. Valeu!